faço para provocar? Fala para quem está pertinho de você assim, ó. Você está no lugar certo, porque aqui o centro é o Deus dessa palavra. Amém, amém. Então vamos embora, vamos caminhar. Eliezer, eu estou ansioso para pregar essa mensagem. Eu confesso para você que tem uma coisa, as coisas que eu mais amo na vida, uma delas, talvez uma das principais, é pregar. Eu amo falar de Jesus, eu amo falar do Evangelho, e esse texto para mim, ele é provocador, porque eu me apaixono pelo detalhe. Você entende que um texto você lê 10 vezes, 10 vezes você vê uma coisa que você nunca viu, sim ou não? Quem tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias pela manhã ao acordar? Amém? Todos aqui? Não é verdade? Ao dormir e ao acordar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ninguém gosta de andar na escuridão, então todo mundo lê a Bíblia, né? Ou vê a novela Egito, essa novela aí. Bom, mas entenda, quando a gente lê um texto, uma vez a gente compreende alguma coisa, e aí você revisita o texto e você entende outra coisa. Mas tem um dia que a sua necessidade por uma resposta faz você encontrar aonde você nunca via que tinha uma resposta. Então esse é o texto, é o tipo de texto que tem tanto detalhe, e porque tem tanto detalhe, tem tanta resposta, que eu me impressiono. E eu vou te dizer o cerne do meu ponto de partida para essa palavra. Uma pergunta que me fazem sempre: quando é que eu sei que é a voz de Jesus falando comigo? Quando é que eu sei quando é Deus que está falando comigo? Quando é que eu tenho essa certeza? Porque tem gente que confunde a voz de Deus com a voz do seu interior, com a voz desse século, com a voz do amigo pessimista, com a voz não sei de quem. Mas a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus, ela é perfeita. Então, se você não sabe, hoje você vai sair daqui dizendo: eu sei qual é a voz do Senhor. Eu começo a entender como Ele se manifesta. Então, grave no coração, essa é uma resposta que nós vamos ter hoje em nome de Jesus. Só que entenda que quando você descobrir qual é a voz de Deus, você nunca mais vai poder ignorar. Esse é o problema, porque a gente pode dizer: não, acho que Deus não está falando. Mas se você sabe que aquela é a voz de Deus, você não pode mais dizer que, olha. Porque eu trabalho há muito tempo fazendo o que eu faço. Eu fui líder de jovens durante muito tempo, e tinha gente que perguntava assim: oh Senhor, eu orava, a gente sabia, eu quero saber se aquela pessoa é de Deus. Aí Deus dizia não. Aí a pessoa dizia: nossa, Deus não fala comigo. Sabe, a gente fala assim: Deus, eu quero saber se é ir para lá. Aí Deus fala não. Aí você fala: não, mas eu queria tanto. Porque a gente sempre quer que a vontade de Deus seja o reflexo das nossas vontades, mas nem sempre é dessa maneira. Então esse texto começa com uma forma de Jesus agir que já me incomoda um pouco. Me incomoda porque não é comum de ver. Mas o início do texto de Jesus obrigou ou compeliu os seus discípulos a entrarem no barco. Eu fico um pouco assim pensando, né? Será que Jesus não sabia que ia ter uma tempestade? Quem acha? Me ajuda. Vamos fazer uma enquete. Quem acha que Jesus sabia que teria uma tempestade? Quem acha que Jesus não sabia? Nossa, foi pego de surpresa. Sério? Então que Deus é esse que manda a gente para a tribulação? Que Deus é esse que manda a gente para a tempestade? Eu já começo a ficar assim: nossa, acho que não devia ter vindo nesse culto não. Porque nunca na vida a gente vai dobrar o joelho pela manhã, depois de ler a Bíblia, e vamos dizer: Jesus, me envia para uma tempestade. Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me enviasse para um negócio, uma treta. Jesus, eu quero treta, Senhor, eu quero me incomodar, eu quero ficar com o cabelo branco, eu quero confusão, briga. Ninguém faz isso. Mas reconheça comigo, quais são os lugares, momentos da história que a gente mais aprende na vida? No meio das tempestades. Eu não vou pedir para que ninguém saia daqui orando hoje dizendo Jesus, porque eu sei que seria uma utopia da minha parte pensar que seria dessa maneira. E é por isso que Jesus obriga os próprios discípulos, porque se Jesus dissesse para eles: vai ter uma tempestade, eles não entrariam no barco. Imagina Pedro, irmão. Pedro já está aqui, ó. O quê?
Eu vou entrar no barco e o senhor não vai. E eu vou? Felizmente não dessa vez, papi, não vai rolar. Irmão, sabe qual é a loucura? É porque Jesus obrigou eles. Não havia dizer assim, não quero, talvez deixe para depois, mês que vem, não. Jesus disse, vão agora. Por que Jesus fez isso? Porque já tinha acontecido uma tempestade. Algumas histórias anteriores, você vai ver que sim, os discípulos já enfrentaram uma tempestade. Quem aqui já pegou turbulência em avião? Irmão, eu oro para ter turbulência e não tem comigo. Eu gosto dessas confusões, mover treta. Eu sou curioso. Mas não acontece. Eu falei, Senhor, uma turbulência, não precisa cair, Deus o livre. Eu sei que é engraçado falar, mas eu acho, não sei, acho que eu não sou normal. Mas entenda, quando você vive algo que te assusta muito, você quer viver de novo? Não, porque aquilo vira um trauma. Sabe o que eu acho interessante? É porque os discípulos viveram algo muito semelhante, mas havia uma diferença bem grande. Da última vez que eles viveram uma tempestade, Jesus estava dentro do barco. Jesus estava onde? Então eles viam a tempestade e viam Jesus. Uma coisa é quando você vê a tempestade e vê Jesus, outra coisa é só quando você vê só a tempestade e os teus olhos não enxergam Jesus. O maior desafio era fazer esses discípulos entrarem no barco tendo uma história de tempestade. Então eles entram no barco provavelmente assim, já irmão, ó, vai dar ruim. Pedro já está aqui para o João, escreve o que eu estou te falando, cara. Nós vamos, se o homem não quis ir. O Natanael era o discípulo mais exigente, ele já está assim, devia ter vindo no barco maior, gente. Se não vai rolar, o Judas é o tesoureiro, ele já está aqui, isso vai dar um prejuízo. Quer dizer, cada um pensa de uma forma, não é verdade? Só que a Bíblia diz que Jesus sobe para o monte para orar, e é isso que a gente vai tendo, os detalhes que vão nascendo na história. Então Jesus sobe para o monte para orar, bem de boa, top. Os discípulos vão, e a Bíblia diz que a noite vai caindo. A noite vai caindo, ou seja, a visão vai ficando escurecida. E é exatamente nesse momento que a Bíblia conta o que está acontecendo no meio do mar, aonde eles estão dentro de um barco. O vento é contrário e as ondas estão açoitando o barco. Quer dizer, na pior hora que aquilo poderia acontecer, aconteceu. Eles estão no meio da madrugada, eles não conseguem ver aonde vão chegar, não conseguem ver da onde saíram, e tem uma tempestade. E o detalhe, não tem Jesus para eles chamarem por socorro. E aqui é a loucura do texto, porque eu travo nisso aqui, porque essa é a nossa dificuldade. Porque tem vezes que nós estamos num momento difícil da vida e parece que Jesus não está cuidando de nós, porque a gente não vê Ele no barco, temos a sensação que Ele não está cuidando de nós. Eu estou falando alguma mentira aqui? Tem momentos da nossa história que a crise é tão grande, Eliezer, que a gente olha e diz, não é possível que Deus não esteja vendo isso. Agora a questão é, o fato de você não estar enxergando Ele, não significa que Ele não está vendo você. O fato de você não enxergá-lo no meio da tempestade não significa que Ele não se importa com ela. Entende? Então agora, a questão é, o que fazer numa situação dessa? Vamos lá, pula do barco ou fica no barco? No meio de uma tempestade, aonde você não vê nada, pula do barco ou fica no barco? Como? Nossa, sério? Porque o barco é o lugar mais seguro. Fica no barco ou pula do barco, Eliezer? Fica? Irmão, não tem sentido sair do barco, certo? A não ser que você seja o Michael Phelps, ou a não ser que você saiba andar sobre as águas. Não sei, mas uma coisa eu sei: não faz sentido
sair do barco. Você concorda com isso? Você não vai mudar essa palavra até o final da mensagem? Então agora eu começo a orar pelos discípulos. Jesus, não deixa eles morrer lá, Senhor. Dá um jeito. Só que Jesus não é pego de surpresa. Jesus já sabe da tempestade. E Jesus já sabe aquilo que vai produzir a tempestade. No meio do cenário de caos, a gente não consegue entender os resultados e o que acontece no final. Sim, a gente não sabe. Mas depois que a gente passa, a gente olha para trás e diz uma frase: agora eu entendo. Não é verdade? A vida, às vezes a gente olha assim coladinho na parede, e quando passa a gente olha e entende a história completa. Com Jesus é igual. Então agora há um problema, porque não tem como Jesus ir até eles, porque o barco que eles foram era o barco que Jesus não andava também. Você já sabe, né? Ele anda por cima das águas. Nossa. Não tem barco para ele ir. Sabe, a gente tem essa sensação, não tem caminho para Deus chegar. Não tem como Ele resolver, não tem como Ele fazer alguma coisa, porque a gente sempre olha com os olhos humanos, e a gente, no olhar humano, a gente só vê impossibilidades. Então o que eu começo a emocionar assim, quando eu li isso, quando eu compreendi, é que para Jesus não existe impossíveis. Não existe tempestade que Ele não possa acalmar, não existe tempestade que Ele não possa andar por cima. E eu quero que isso grave no seu coração. Não existe nada que Ele não possa fazer, porque talvez você não precise agora, mas daqui a alguns dias você vai precisar lembrar disso que eu estou te falando. Talvez precise. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe nada que impeça o agir e o favor do Senhor. Sabe, o mar não é poderoso o suficiente, a tempestade não é poderosa o suficiente, a morte não é poderosa o suficiente para vencê-lo. Aleluia. Então agora eu começo a olhar um cenário que vai mudar, e vai mudar drasticamente. Jesus vai andando por cima da tempestade. E aí ele chega na frente do barco. Os discípulos estão tudo aqui. Eita, vou morrer. Tira a água, rema, ninguém pula. E aí Jesus aparece. E Jesus diz o quê? Ei, acalmem. Irmão, aqui agora eu fico nervoso, fico bravo, porque o Pedro, irmão, eu coloquei o nome do meu filho de João, sabia? Não deu certo, ele veio Pedro. Ele veio igual eu. Porque eu falo muito do Pedro, irmão, porque eu me irrito, porque o Pedro é eu na vida, eu sou o Pedro. Eu não queria que o João viesse o Pedro, mas ele é Pedro. E eu também. E tem um monte de Pedro escondido aqui no meio também. O Pedro, irmão, olhou para o meio do mar e falou: o quê? É um fantasma! Irmão, se eu sou Jesus, irmão, ia dar muito ruim. Eu falo: sério? Fica com o fantasma. Ia vazar, irmão. Ué, me chama de fantasma. Qual é a única pessoa que Pedro conhece que poderia estar andando por cima das águas? Então, meu lindo, no meio da impossibilidade, uma voz fala com você. Qual é a única voz que vai no meio da tempestade para te alcançar? A primeira coisa que você pode saber é que aonde habita o impossível, Deus mora permanentemente. Deus está, Deus pode, Deus fala, Deus age. Deus se move de algumas maneiras. A principal fonte da sua palavra é a Bíblia Sagrada. Deus usa profetas, Deus usa sonhos, sim, Deus usa, mas a Bíblia é a base primordial e inerrante. Parte daqui. Então tem coisas que queremos respostas, a Bíblia tem a resposta. Então se na Bíblia está dizendo que é X, é X, não é X e meio, Y. Sabe, não tem como discutir com a voz. Então o que me impressiona é saber que quem andava com ele tem dificuldades de reconhecê-lo no meio da tempestade. E eu vou te dizer o porquê. É porque existem outras vozes que afetam o nosso coração.
E esse é o maior problema. Esse é o cerne de tudo. Não é o problema, não é a voz de Deus. O problema são as outras vozes que dominam o nosso coração. O problema nunca vai ser Jesus. Jesus é perfeito. O problema são as vozes que nós escolhemos para que entrem na nossa vida. Eu vou te falar um negócio. Nesse pequeno texto mostram vozes que são taxativas, mas mostra vozes que são subjetivas, que dá para a gente imaginar. Dá para a gente imaginar cenários. Uma voz que é a primeira que aqui aparece é a voz do medo. A voz do medo é a voz que faz eles esquecerem de quem é o único que pode andar por cima das águas. A voz do medo é a única que pode fazer a gente perder o ponto de vista, perder a visão completa. O medo nos cega, o medo nos deixa a visão escurecida. Quando nós estamos com medo, nós não conseguimos se relacionar com Jesus de maneira genuína. Por isso que aonde mais Satanás trabalha no ser humano é no medo. Quando ele causa medo, ele te afugenta. Meu lindo, eu preciso te dizer que até a forma de você conhecer a Jesus, se for baseado no medo, você nunca vai conhecer Jesus de verdade. Eu sou evangélico, né? Eu sou cristão, mas eu sou de berço já. Eu nasci num lar onde os meus pais eram da igreja. Mas eu confesso para você que durante muito tempo eu conheci um Jesus que não estava na Bíblia. Eu conheci uma interpretação de Jesus que não era completa. E que durante algum tempo eu tive muito mais medo dele do que amor por ele. Então às vezes até essa própria percepção faz a gente no meio de um momento onde a gente precisa muito não enxergar. Porque a nossa visão é deturpada. A nossa visão ela é, permeada por sentimentos e vozes que não são a voz de Deus sobre nós. Quantas das vezes nós tivemos uma direção clara de Deus e nós não tomamos por conta do medo? Eu poderia parar agora, que eu já colocaria uma pulga no tamanho de um elefante na orelha de vocês. Quantas das vezes que você teve uma decisão clara do Senhor e você não fez porque teve medo? Então, se a voz do medo pode silenciar e me confundir com a voz de Deus, eu tenho que aprender que antes de decidir pela voz que eu quero, eu tenho que decidir pela voz que eu preciso eliminar. E essa voz, ela precisa ser eliminada. O temor é princípio de sabedoria, mas o amor lança fora o medo. Então agora eu preciso abrir a minha visão. E abrir a visão é olhar para o que Pedro fez e entender o caminho. Jesus disse: não é um fantasma, sou eu, tem de bom ânimo. Aleluia. Aí o Pedro, irmão, não vai dar. O Pedro olha assim, o Pedro disse: se é o senhor que está aí? Como assim, irmão? Se é o senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Jesus podia olhar e dizer assim: não. João, vem, João. O João fala: mas eu não quero. Vem. Pedro não vai. Pedro não vai, porque Pedro não merece. Quem disse que só vive milagre quem merece? Sabe quem vive milagre? Quem clama pelo milagre, quem crê no milagre. O milagre está disponível para quem clama. E se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração. É para quem clama. Então o Pedro clamou. Só que eu fico imaginando que Pedro não esperava que ia ser tão sinistro o negócio, porque tudo isso está acontecendo e a tempestade também. Como assim? Exatamente o que você acabou de ouvir, bebê. Jesus não andou por cima do malizinho. Jesus andou, irmão, aqui ó. Jesus, eu fico imaginando, coitado do Gabriel Medina, irmão.
Eu conheço ele, é o querido, mas tadinho. Nem perto do que Jesus fez, irmão. Jesus andou. Agora, quando Pedro pediu para andar, a tempestade acalmou? Não. Como assim? É que em Jesus é a única pessoa, e somente Ele, que nos dá autoridade para andar por cima daquilo que Ele caminha por cima. Então Jesus às vezes não muda o cenário, Jesus só muda a nossa perspectiva de visão sobre o cenário. Obrigado, teve uma irmã que está comigo aqui, ela falou, glória a Deus, aleluia, obrigado. Eu vou dizer de novo, às vezes Deus não vai mudar o cenário, Deus vai usar o cenário para mudar você. Eu vou te falar uma coisa, quando eu fui casar, nada a ver, né? Por que eu lembro dessas histórias? Quando eu fui casar, eu tinha 2 sonhos. Um era casar e outro era lua de mel. Oh, aleluia. Que, irmão, é verdade, velho. E eu criei um plano de vida. Eu falei, nós vamos viajar. Como nós vamos fazer, eu não sei. Irmão, descobri que tinha uma agência de viagem que parcelava em 10 vezes, pastora. Oh, aleluia. Fui com a minha esposa lá e falei assim, nós queremos viajar em 10 vezes. Não era nem o destino, irmão, era a condição. O que dá para ir em 10 vezes? E aí, irmão, nós descobrimos que dava para ir para Buenos Aires em 10 vezes. Só glória! E eu falei para minha esposa, nós vamos para Buenos Aires, viagem internacional. E 10 vezes, irmão, pagando, top. E chegou no dia do meu casamento, eu não tinha mais a viagem para pagar, mas não tinha dinheiro para ir. Eu não tinha dinheiro para gastar, irmão. Irmão, uma pensa humilhação, a gravata era a salvação. Deus tinha que agir na gravata. Se não entrar dinheiro na gravata, só pobre sabe do que eu estou falando, irmão. Porque rico não faz gravata no casamento. A gente faz, a gente fica se humilhando. Ajuda o noivo. Irmão, para pensar que ninguém quer a gravata do noivo. Todo mundo que dá por pena, é pena. Irmão, eu imitei o Silvio Santos na minha gravata para lacrar, para render. Eu tava aqui, mas olha só. Eu fiz de tudo. Irmão, deu a gravata. Eu falei, ô glória. Contei o dinheirinho, fui para casa, a gente alugou uma kitnet. Me lembro da cena, deixei R$300 guardado debaixo das toalhas de roupa para comprar comida quando voltar da viagem. Peguei o resto do dinheiro, falei, Senhor, estamos ricos. E aí eu troquei por peso, ficou mais dinheiro ainda, irmão. Mas não se empolga. Eu fui para o aeroporto, dinheirinho no bolso, top, grandão. Deus já tinha honrado na noite anterior. Estava aqui já. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, pá. Irmão, cheguei no aeroporto. Estava tudo escuro o céu, tempestade. Eu já falei, pronto, pobre e azarado. Aí, ó, vai cancelar o voo, nós não vamos viajar. E nós já estamos tudo triste, olhando para o outro, falando assim, nós vamos ter que ir para casa de novo. Meu Deus, vai honrar de novo. Mas nós estamos aqui, ó, poxa, mas a viagem, mas Deus vai honrar de novo, né? Então aqui e tal, pensei que ia cancelar o voo. De repente chamaram nós para entrar no avião. Falei, voa na tempestade, olha. Eu viajei tipo umas 2 vezes até essa data só. Lembra da Cybershot? Quem lembra quem sabe do que eu estou falando? Câmera digital que era de rico na época, irmão. Peguei emprestada uma. Eu tenho um vídeo, por isso que eu me lembro da história completa, que eu entrei no avião aqui, ó. Filmei a comissária. Oh, a gente dá muita pista quando não está acostumado. Aí não adianta, irmão. Quando eu olho alguém assim no avião hoje, eu falo assim, velho, eu já tive aí já. Que Deus te abençoe. É normal, irmão. Aí eu tô aqui já, pá. Aí o avião decolou. No dia, irmão, como eu estava pensando só em uma coisa, que era chegar. Irmão, não sei o que você está rindo. Eu não percebi. Aí eu tirei foto do avião, da janela. Eu tirei um monte de foto das nuvens. Era tudo mesmo, mas eu tirei. Só que aconteceu um fenômeno no dia.
A gente passou por cima da tempestade. Aí a gente olhava para baixo, não via mais a tempestade. Era uma nuvem branca, que embaixo estava negra, por cima estava branca. A tempestade acabou, mas a minha visão sobre ela mudou. Eu não vi isso no dia, irmão. Confesso para vocês, se eu falar que eu vi no dia que eu percebi, a cabeça estava em outro lugar. Aí quando eu cheguei da viagem, que eu fui ver as fotos da lua de mel, aí comecei aqui, escuro, escuro, claro, nossa, claro, ficou claro. E aí o Espírito Santo falou no meu coração uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, e que se conecta muito com a oração, da nossa oração, que se conecta muito no crer no Senhor de verdade, com toda a nossa vida e com todo o nosso coração. Muitas das vezes a tempestade não vai acabar, mas a nossa perspectiva sobre ela, Deus irá alterar. Sabe o que isso significa? Onde todo mundo vê fim, quem conhece o Deus da criação diz: não há impossíveis, não há nada que Ele não possa fazer. Entenda, o medo ficou para baixo da tempestade. Acima da tempestade está a fé no Senhor, está que Ele está no controle, que Ele pode fazer. Aleluia! Então a voz do medo precisa ser apaziguada. Agora escuta a treta. O Pedro ainda está na água, gente. Vamos resolver a tempestade aqui, senão vai morrer um. Aqui. O Pedro falou assim: nossa, então é para eu ir, Tem como acalmar primeiro? Já parou para pensar? Isso é coisa nossa agora, não está na Bíblia, está em Acrescentares capítulo 27, eu inventei agora. É só pensamento, é só conjectura assim. Você já imaginou que teve gente que ficou no barco? Aliás, todos ficaram no barco. Só quem andou? O Pedro. Você já imaginou o que o povo ficou falando no barco? Vai morrer, né? Olha, tão jovem. Irmão, eu não consigo acreditar que ninguém deve ter falado assim: Pedro, não vá. Vai dar ruim, Pedro. Pedro, tá todo mundo no barco, não vai querer se aparecer. Fica. Entenda que existe uma voz que não é a voz do medo, que é a voz de quem não acredita naquilo que a gente crê de todo o coração. Não estou falando que os discípulos não acreditavam, porque isso não tem base em lugar nenhum. Mas o que eu posso dizer é que muitas das vezes Deus nos chama para algo extraordinário. Quem está perto de nós vai dizer: não vá, fique, não tem sentido. Então escuta, pode não ter sentido para você, mas para mim faz todo sentido, porque a voz que está me chamando é a voz do Senhor. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Às vezes não fará sentido nenhum sair do barco. Ei, sai do barco ou não sai do barco? Vocês mudaram de opinião. Sai do barco ou fica no barco? E o negócio de ficar ficou onde? Abaixo da tempestade. Vou te falar um negócio, vou traduzir em palavra. Não faz sentido ficar, sabe? Então, vamos de novo. Não faz sentido sair do barco no meio da tempestade. Agora, se Jesus chamar você para fora do barco, não faz sentido ficar dentro do barco. Aleluia. Eu vou te contar, irmão, Deus tem me pedido umas coisas sem sentido para fazer. É verdade, eu vivo umas treta contínua. Deus falou com a gente algumas coisas agora dias atrás sobre uma nova estação. Eu não sei o que é ainda. Eu estou muito curioso para saber o que é, mas Deus não quis falar ainda.
E sabe qual é a doideira? É que parece que o que mais faz sentido é fazer o que eu estou fazendo e não mudar nada. E Deus está mandando mudar. Deus está falando coisas que estão, sabe, me incomodando. Mas aí que está. Se não tem nada falando comigo, não faz sentido sair do barco. Mas se Deus fala, não tem como permanecer no barco, entende? E eu vou te falar uma coisa. Quando Deus começou a falar isso com a gente, eu comecei a ficar assim, nossa, o que Deus vai fazer? Sabe aquela coisa, a gente é ser humano, a gente fica curioso, fica angustiado, fica ansioso, sim ou não? Fica, né? E Deus falou que ia ver uma nova estação. Só que aí, irmão, eu estou morando num apartamento que eu tenho 2 meninos, né, irmão? Eu tenho um Pedro, que é o João, lembra? E eu tenho um Noah, que é o fã do Pedro, que faz tudo que o Pedro faz. Então assim, a gente mora num apartamento. Eu pensei, eu quero mudar para uma casa. Mas Deus não falou nada para eu mudar de casa. Deus não falou nem para onde eu vou ainda. E eu estou procurando casa para alugar, irmão. Eu estou aqui confusão, procura. Liga para corretor, os corretores da cidade tudo empolgado. Alguém vai ganhar. E quem disse que eu encontro casa, irmão? Aí para acabar ainda, eu vou descer o elevador, dou de cara com os moradores de baixo. Tudo muito educado. Oi, tudo bem? Encontrei com eles, né? Falei, oi, tudo bem? Morrendo de medo já, porque eu sei o que acontece lá em cima. Eu tô lá. Falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Ela falou, você mora aqui em cima? Eu falei, por que? Tá tudo bem? Aí ela fez assim, não, tá tudo bem. Só que o filho dela não foi treinado para mentir, irmão. O filho dela pequenininho olhou para mim e falou assim, nossa, é vocês que moram em cima? Como que vocês correm tanto? Aí eu falei, nossa, que lindo que ele é, né? E fala, olha. Aí a mãe do menino assim, meu Deus do céu. Para, garoto. E ele, meu Deus, que abençoado. Ó, menino. E eu sei, irmão. Então eu estou procurando casa. Agora escuta essa que interessante. Deus mandou eu sair? Então não sai. Deus mandou mexer? O dia que Deus falar vai fazer todo sentido. Agora só, olha que doideira. Eu estou aqui procurando casa. Top. Aí eu vou numa casa, eu olho na internet e digo, nossa, que linda. Chego e falo, meu Deus, que horrível. Eu fui numa casa que agora se meu filho crescer 2 centímetros, ele morre com a cabeça na escada. Só coisa sinistra. E aí eu estou insistindo. Nunca insista aonde Deus não falou. Você só vai perder tempo. Não tente pegar a voz do óbvio quando aquilo que Deus tem é o extraordinário. Você só vai perder tempo. E eu estou aqui vendo casa. Aí eu fui com a minha esposa em 2 casas num dia, irmão. Aí eu chego com ela, casa linda. Olha que linda. Gostou, amor? Não gostei, eu também não. Então vamos embora. Aí fui na última casa da noite. A última, entrei na casa. Nossa, que top, condomínio. Entramos na casa. Irmão, engraçado porque quando não é Deus, a gente não tem paz. Quando Deus está falando, a gente sente paz. Aí eu estou entrando na casa. Telemensagem, será, gente? Chegou para alguém? Alguém está de aniversário? Agora, vê lá que alguém está bravo. Escute. Tem buzina, né? Que bom. Gente, agora vamos concentrar aqui. Não, alguma coisa deve estar acontecendo que a buzina está torando lá. Olha só, a gente saiu da última casa, entrei no carro com a minha esposa, e eu falei, e aí, amor, o que você achou? Ela falou assim para mim, não estou sentindo paz, não sei. Aí na hora o Espírito Santo falou do meu coração, sai da minha frente, deixa eu tomar a dianteira. Você entendeu o que eu acabei de falar? Sai da minha frente, deixa eu tomar a dianteira. Não adianta querer ele no barco se a gente não deixar ele pilotar o barco.
Por isso que às vezes é preciso a tempestade para que a gente reconheça que Ele é o único. Porque às vezes dentro do barco Ele não tem comando, a gente tenta comandar sozinho. Irmão, quando Deus falou aquilo, eu fiquei tão envergonhado. Eu falei, Jesus do céu. Eu falei, amor, sabe uma coisa? Nós vamos sair da frente de Deus e vamos deixar Ele coordenar. E aqui é o segredo da nossa vida com Jesus. Quando a gente sai da frente, quando a gente presta atenção nos detalhes, quando a gente cala as vozes. Irmão, estão dizendo que você não vai conseguir. Lembra que eu estava falando dos amigos dentro do barco? Baixa a bola, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é maravilhoso. Se a gente ficar refém do que falam, do que pensam, do que acreditam, meu lindo, tem gente que nem concorda que você está aqui essa noite. Tem gente que não queria que você viesse para ouvir a voz do Senhor. Tem gente que não quis. Eu sei disso, irmão, isso é normal, acontece sempre. Agora você entende que se alguém deseja que você não ouça a voz de Deus, quanto mais viva o plano dele. Então eu vou dizer para você, você está ouvindo a voz de Deus, agora chega a hora de você viver os planos dele. E se Ele mandar você sair de dentro do barco, saia de dentro do barco. Sabe, não importa o que vão dizer, não importa a tempestade, não importa nada. Se a voz dele está me chamando, eu vou em direção à voz. Eu fico imaginando o Pedro aqui, o barco aqui, ó. Pedro aqui, eita. Quem que andou sobre as águas? E o segundo? Pedro. Top, né? Imagina, irmão, se sou eu. Que, irmão? Só peguei o telefone. A mulher fala assim, João, filma. Pega o melhor ângulo. Aqui, ó. Aí a Bíblia diz que Pedro, quando está andando sobre as águas, percebe que o vento era contrário. A questão é, isso é novidade para Pedro? Não. Pedro já sabia. Então, se não é novidade, o que faz Pedro perceber isso agora? A voz do medo às vezes nos pega no meio, pega no início, pega no final, e em algum momento o medo vai tentar nos paralisar. Seja para sair do barco, seja para ficar no barco, seja para andar sobre as águas. Em algum momento, se a gente não cuidar, o medo cega a gente. Porque, sabe, tem hora que a gente está no ponto de partida assim, top, vai dar tudo certo. E a gente chega no meio. E aí no meio a gente diz, nossa, Deus me abandonou. O medo vem e diz, ai, volta. Se Deus mandar andar, anda. Se Deus mandar remar, rema. Se Deus mandar parar, para. Se Deus mandar ir, vai. Entendeu? Não é o que o medo diz, é o que Deus está falando. Então Jesus está dizendo, vem Pedro. Pedro está indo, Pedro percebe que o vento é contrário e Pedro começa a afundar. O que o medo faz a gente fazer? O que o medo faz a gente fazer? Então o medo nos mata. O medo não só paralisa, o medo mata. O medo destrói a gente. Eu vou te falar, meu lindo, se eu tivesse um pouquinho só, 1% a mais de medo, eu não teria vivido absolutamente nada que eu estou vivendo agora. Porque tudo que me trouxe até aqui foram decisões radicais cujo qual Deus exigiu de mim. Decisões de abrir mão, de tomar decisões absurdas e às vezes sair no barco no meio da tempestade. Então quer dizer, se eu fico, eu não sei, eu não vivo, eu não tenho a história para contar. Então se tem tempestade, eu vou dizer uma palavra muito forte que eu li esses dias: não desperdice o sofrimento. Torne o sofrimento em bênçãos para a sua vida. Encontre algo para esperançar no meio da prova. Encontre algo para você celebrar no meio da tempestade. Você está entendendo? Então agora Pedro tem uma história. Todo mundo tem uma, Pedro tem duas. Entrei na tempestade, andei sobre as águas. Só que Pedro tem uma terceira história. Pedro afunda. E aí Pedro tem uma quarta história. Tem uma música que fala: eu não sou mais escravo do medo. Oh, aleluia.
Eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Jesus trouxe Pedro para a superfície novamente. E agora Pedro está no lado de Jesus. E eles voltam caminhando para dentro do barco. Aleluia. E aí Pedro entra no barco, Jesus entra no barco. E aí quando isso acontece, Jesus repreende o vento, repreende o mar. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse: aquieta-te, vento, cala-te, mar. E imediatamente se fez bonança. Bonança é o que nós chamamos para o fim de uma tempestade. Quando a brisa do Espírito vem sobre nós e a gente diz: acabou, vencemos. Eu quero declarar sobre você que no nome de Jesus você vai dizer, se você ainda não viveu isso: acabou, vencemos, glória a Deus, aleluia. Mas para dizer vencemos, vai ter que entrar no barco, pegar a tempestade, andar por cima da tempestade, voltar para o barco, para então dizer depois: vencemos. Só vence quem batalha, e só tem batalha vencida quem acredita no Deus da batalha. Entendeu? Voltaram para o barco, Jesus acalmou o vento e a tempestade. Isso me faz entender algo. Eu encerro o caminho para encerrar por aqui. A tempestade que a gente morre de medo, Jesus dá ordem. Pegou? Vou melhorar. Sabe que você treme as perninhas, fala: nossa, vou morrer. Deus domina. Eu falo assim, ó, é tempestade para você, para Ele é nada. Não há tempestade que Ele não ande por cima, não há vento que Ele não possa parar, não há mar que Ele não possa aquietar. Eu termino com eles dentro do barco, impressionados. Eles estão dizendo um para o outro: eles quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Interessante que eles já deveriam saber no início da história. Quando a tempestade levanta, eles já têm que acreditar e lembrar disso, porque já viram acontecer. Não é impossível. Bom, eu entendi uma coisa aqui. Tem dias que aquilo que a gente prega para os outros, a gente não valida para nós. Estou falando alguma coisa que é mentira aqui? Tem dias que aqueles conselhos que a gente dá para todo mundo não servem para a gente. A gente fala coisas lindas para os outros, mas quando está na nossa vez a gente não lembra de nenhuma delas. A gente fala para todo mundo que Deus está no controle, mas quando é na nossa vez a gente não acredita que Deus está no controle. E é um negócio da tempestade que faz com a gente. Tem um texto em Jó, eu vou declamar a vocês, é melhor. Tem um texto em Jó que um amigo de Jó chamado Elifaz chega para Jó e diz: cadê você que aconselhava os demais? Que quando um estava caído, você tinha uma palavra que levantava. Sabe que aquilo que você falava não serve para você? Entendeu, meu lindo, que eu estou acabando de dizer para você? Aquilo que você ouve agora tem que servir no dia que for necessário. Aquilo que você declara sobre os outros tem que te lembrar no dia que for necessário. Senão é balela. Irmão, Jesus não é balela. O Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é a verdade. A verdade que liberta, que transforma, que muda a vida do ser humano para sempre. Não é teoria, não é uma palestra bonitinha, não, é poder para salvar, para mudar e transformar a vida da gente para sempre, se a gente deixar isso invadir o nosso coração e fazer morada. Entendeu, meu lindo? Entendeu, minha linda? Termino dizendo para você: tenha certeza
que se você ouvir a voz de Deus, você nunca mais vai viver sem ela. Tem gente que até tenta, mas sempre tenta com vozes que se assemelham, não vozes autênticas. Mas a voz de Jesus, ela é necessária na nossa vida. Um vídeo não é suficiente, um culto não é suficiente, é uma caminhada. Você caminha com Ele, e a partir do momento que você caminha com Ele, você adquire algo que a gente chama de intimidade. E se você ter intimidade, meu lindo, pode ter um griteiro perto de você, mas se a voz dele estiver no meio, você vai silenciar todas, porque sabe qual é a voz dele. Posso falar uma coisa? Eu tenho os meus meninos lá, e eles já me conhecem tão bem, e eu conheço tão bem eles, pastora, que se ele chorar, o João pode ter 50 crianças, eu sei qual é o choro dele. Eu sei qual é o choro dele. Sabe por quê? Porque eu conheço ele muito bem. Você acha que Deus não conhece a tua voz? Você acha que Deus não sabe o teu nome? Que Deus não, Deus sabe, porque Ele é o Pai. Agora, se o meu filho não reconhecer a minha voz, de nada vale eu saber qual é o choro dele. Entendeu o que eu acabei de dizer? Porque tem vozes que afrontam, mas a voz do Pai conforta e consola. Confronta em amor, nunca sem amor. Então, a minha maior alegria não foi o dia que eu chamei o meu filho de filho, foi o dia que o meu filho me chamou de pai. Eu vou repetir para que você nunca esqueça. A maior alegria da minha vida, entenda, foi o dia que ele olhou para mim, uma das mais marcantes, que ele falou: papai. Porque isso para mim mudou a minha forma de ver tudo. Não é que antes eu não havia compreendido, mas como é bom quando somos reconhecidos. Imagina o Senhor. Fique de pé, por gentileza. Se há uma dúvida no teu coração, essa também é a voz do Senhor. Existem vozes que ficaram para fora deste lugar e que não podem invadir essas paredes agora. Agora é a voz do Senhor sobre você, uma voz que está no teu espírito, no teu coração, que desde quando você entrou por aquelas portas, você diz: olha, eu sinto uma atmosfera diferente neste lugar. Sabe, eu não sei o que você sentiu ao longo dessa palavra, ao longo desse mini momento de louvor e adoração que você teve, mas provavelmente há algo diferente acontecendo dentro de você. E para tudo na vida existem decisões pontuais que precisam ser tomadas. Amém? Não adianta ouvir a voz e não se posicionar. E eu sou um evangelista, eu preciso fazer duas perguntas que são inerentes do meu trabalho para que ele seja completo. Eu tenho duas perguntas e elas são simples de fazer, profundas para responder, mas para quem responde da maneira certa, produzem uma eternidade tão extraordinária que é difícil de contemplar em poucas palavras. Para você que nunca tomou a decisão de se entregar a Jesus de verdade, que nunca confessou Cristo Jesus como seu Salvador, eu quero dizer que essa é uma oportunidade extraordinária para você. Ah, Dave, eu acredito, não é suficiente. Eu acredito em tudo, não é suficiente. Não adianta, até porque Jesus é suficiente. Eu brinco sempre quando alguém fala para mim: ai, Dave, qual que é o seu signo? Eu acho bonitinho. Ai, que lindo. Fala: é Áries. Aí a pessoa fala: nossa, então você é assim? Ai, que lindo. Irmão, eu não falo mal do que os outros acreditam. Você pode acreditar no que você quiser, mas eu tenho que te falar a verdade. Se você crer em Jesus, você não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. Alguém esses dias me disse: não, Dave, mas você não pode ser ignorante. É os astros que dizem.
Por que eu vou acreditar no que os astros estão falando, se o Deus que eu sirvo foi os que criou? Deus criou o céu, as estrelas, o mar e tudo aquilo que se vê. Jesus é suficiente. E agora, eu sei que tem muita gente que pergunta, né? Eu vou ter que mudar muito? Você acha que tem que mudar muito para aceitar a Jesus? Sentiu o cheiro de pegadinha, né? Escute, para aceitar a Jesus não tem que mudar absolutamente nada. Mas depois que você aceitar a Jesus, será impossível você não mudar tudo. Eu digo que esse também é um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu sei que uma decisão aqui muda a sua casa, muda a sua família, muda a sua eternidade, muda gerações que virão após você, muda tudo. Uma decisão levada a sério muda tudo. Então, Dave, eu quero essa decisão. Eu ouço a voz me chamando. Então, saia do barco e caminhe em direção à voz. Chega de lutar contra, chega de, deixar para amanhã. Essa é a melhor oportunidade para você. Então reconheça: eu sou ruim, eu preciso, eu sou pecador, eu preciso. Você acha que você é bom? Não. Santo. Está vendo essa pessoa perto de você aí? Olha aí, ela é ruim. Se não for Jesus, é ruim. Nós precisamos de Jesus lindo. Eu preciso todos os dias. Então é a hora de você tomar essa decisão. Jesus, eu reconheço, Tu és o meu único legítimo Salvador. Eu sou frágil, pecador e preciso de Ti. Amém? Eu vou fazer a pergunta, você responde. A segunda é bem rapidinha. É para você que está longe de casa, para você que um dia já esteve na direção da voz e resolveu voltar para a margem. Está na hora de você voltar para a presença, para a casa do Pai, para a presença dEle. Amém? É só assim, É que você já conhece tudo. Você já sabe até qual é a voz, só que tentou não ouvi-la durante muito tempo. Oh, que engraçado você vir aqui hoje, né? Te pegamos. Tudo planejado. Deus sabe o que faz. Teve gente que não queria vir, sabia? Que brigou com a mulher. Eu não vou nesse negócio. Não, ele está aqui hoje, olha que lindo. Teve gente que o amigo pagou. Falei: você vai. Oh, que lindo, está aqui. Então agora é você que decide. Alguém moveu para que você chegasse, mas sair do barco é uma decisão tua. Amém? 2 perguntas, uma resposta, e vamos orar para a gente encerrar essa noite com festa, com alegria. Amém? Aonde tiver alguém para tomar essa decisão de aceitar a Cristo como Salvador, ou voltar para Jesus hoje, eu vou contar até 3. Você vai levantar as suas mãos bem alto e nós vamos orar com você. Amém? 1, 2, 3. Aonde tiver alguém para tomar essa decisão, levante a mão agora bem alto. Aonde você estiver, aonde você estiver. Ele vive, posso crer no amanhã, aleluia, está nas mãos. Aleluia. Vamos orar. Se tiver alguém tomando essa decisão perto de você, que é do seu ciclo familiar, que você pode chegar perto e abraçar, abraça essa pessoa, vá pertinho dela. Nós vamos orar uns pelos outros, mas antes,
Você que está tomando essa decisão, você vai orar com a sua boca, você vai declarar com a sua voz. Pastora, você vai terminar comigo? Eu quero que você ore depois por nós. Enquanto isso, você com a sua boca vai declarar a oração que eu vou fazer. Você repete comigo, você que está tomando essa decisão, amém? Palavra após palavra. E quando eu dizer amém, e aqueles que estão tomando essa decisão falarem amém, eu quero que você faça a maior festa possível. Eu posso contar com os mais animados aqui essa noite para celebrar junto comigo? Tem que ser 1000 vezes melhor. Não, tem que ser, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, e a gente pode se alegrar aqui, amém? Então feche os olhos. Você que está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me entrego. Eu reconheço que sou frágil e pecador, e preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, Jesus. Em Teu nome oramos e cremos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.